Falar com o Diogo Oliveira. A 0 Hora ontem lançou uma daquelas polêmicas gostosas, assim, aqueles debates, aquelas comparações. Eu nunca me furto às comparações, eu fui ouvido pela 0 Hora, porque eu acho que elas sempre valem. Tem gente que fica incomodada, mas não pode comparar, vocês estão comparando laranja com banana, né? Eu gosto, os temas que o Sereto levanta não acabou a brincadeira, eu adoro. Comparar um jogador, você prefere laranja? Então, sempre tem uma preferência, né? Você pode comparar um jogador de uma época com o de outra, de uma posição com... Para mim, tudo vale, né? E a 0 Hora lançou essa provocação aí, quem tem o melhor time do Brasil. Tinha um critério. Grêmio, Palmeiras e Flamengo. A 0 Hora escalou o que ela considera o time titular de cada um desses e te deu para cada um dos ouvidos 3 opções para escolher. Então, vamos lá. Tem os 3 goleiros aqui, qual que você prefere e tal. E saiu um híbrido aí em que o Grêmio teve bastante destaque, né, Diogo? Bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia Marcelo, bom dia Arthur, bom dia Tim. Antes da gente falar aí dessa discussão do melhor ataque do Brasil, que eu acho que de fato assim tá pegando, né? Porque me parece que o Grêmio caminha, trabalha esse começo de ano na mesma pegada do Palmeiras, que é formar times fortes para disputar 2 competições. O Grêmio está querendo aí, quando tiver jogos importantes de Libertadores, assim como a gente falava do Palmeiras no ano passado, ter um time forte também, ter 2 times, aquela história dos 2 times. Mas antes disso, deixa eu só dar uma informação que é de agora, questão de 5 minutos, o Grêmio oficializou a saída do Jael para o Tóquio, lá do Japão. O valor não está oficial ainda, mas cerca de 1 milhão de euros. Então isso aí também está no imaginário do torcedor do Grêmio, assim. Está saindo o Jael, que é um jogador assim, brigador, mas de menos luzes, e está vindo o Jardelli, né, nessa composição do Grêmio. A discussão de melhor ataque do Brasil, com Palmeiras e Flamengo, ela se dá por isso, assim. O Grêmio, a gente conversando nos bastidores, vê isso muito claramente, assim. O Grêmio pegou o Flamengo e o Palmeiras como os rivais a serem batidos, assim, no seu universo imediato, né, de Libertadores, e está tentando fazer um time para enfrentar a temporada toda essas 2 equipes. As maneiras como o Renato vai usar o Tardelli, bom, são múltiplas, né? Mas esse é o universo do Grêmio, é esses 2 times para fazer um ano cheio. Bom, tem como a gente ver aí como é que ficou a escalação final? A gente consegue por aquela ilustração ver como é que ficou o time? Ah, tá aí o campinho, ó. O Everton, Mike, Jeromel, Kahneman e René, William Arão, Maicon e Luan, Everton, Gabigol e Dudu. Podia sair qualquer coisa daí, gente, né? Podia. E a gente tem sempre que lembrar, o voto era pelos grupamentos de 3 que a própria 0 Hora fez. Então, por exemplo, o Tardelli não estava disputando com o Gabigol, ele estava disputando pelo lado direito. Aliás, a gente inverteu o Everton e o Dudu, ele estava disputando pelo lado direito com o Dudu. E é difícil, né? Porque assim, eu por exemplo, comecei a perceber que eu estava usando o critério de como o jogador terminou 2018. E aí, na hora de uma comparação ali entre Luan e Diego, eu falei assim, não, o Luan começou muito bem o ano. Eu falei, mas aí não é justo. O ano passado ele não foi bem. Então, né, o que você pesa? Você pesa potencial, você pesa o jogador na sua melhor fase, mas enfim. São realmente 3 elencos interessantes, né? Que podem dar resultado, vão depender do trabalho. E me parece que essa escalação também foi motivada pela chegada do Tardelli, né? Essa provocação da 0 Hora, né, Claro. Diogo? Porque assim, o Tardelli daria aquela qualificação a mais ao time do Grêmio, né? Totalmente, não tem nenhuma dúvida, assim, né? E porque os torcedores também, a gente percebia nas redes sociais, já começavam a discutir se dava para comparar, assim, agora sim, times, elencos de Grêmio, Palmeiras e Flamengo. A minha seleção, inclusive, eu votei né, participei dessa votação, eu só coloquei o Diogo Barbosa no lugar do René ali, o resto do time foi aquele ali mesmo, né? Dei sorte nessa votação aí. Mas a chegada do Diego Tardelli, ela me parece, primeiro, que é a grande contratação da era Renato, da era Romildo Bolzan. O Grêmio está num patamar financeiro que permite fazer um pacote mais caro por um jogador, como eu mencionei ontem, né? Fecha o ano com 70 milhões de superávit, né? Conseguiu aí vender jogadores para ter um fluxo de caixa interessante. Daqui a pouco tem o Everton e tal. A discussão toda que se coloca nesse momento é o seguinte,
como o Renato fará para acomodar não apenas o trio que está no imaginário do torcedor, a gente está vendo aí o Tardelli que já está treinando, né? Tardelli, Luan e Everton, e mais o Leandro Viseu, né? Aí é aquela discussão, fica um time mais aberto, fica um time com muita força ofensiva e talvez pouco coletivo na hora de defender. Aquele grande Atlético que a gente viu campeão da Libertadores, tinha o Tardelli na direita, o Bernard na esquerda, tinha o centroavante, o Jô, e o Ronaldinho atrás deles ali flutuando, né? Então, em tese, o Grêmio poderia fazer isso com o Viseu lá na frente, né? A questão vai ver como é que coletivamente esse quarteto funciona. Ele está com 33 anos agora, o Tardelli não é mais tão menino assim. Tem uma outra questão importante para ver nesse começo de temporada, que é a diferença do futebol chinês com o futebol brasileiro, mais competitivo. A gente estava fazendo uma busca, um levantamento, o Shandong Luneng, que era o time do Tardelli, jogou 38 vezes o ano passado, o Grêmio jogou 67, né? Quer dizer, uma diferença grande aí, né? Tem que ver como é que exatamente o Tardelli vai entrar nesse cenário. Nós, outro dia, levantamos um número aqui de 20 gols em 28 jogos. Eu posso até confirmar com a nossa equipe aqui se foram 28 jogos na temporada, foi isso? O Tardelli fez 28 jogos na temporada, desses 38, o Tardelli disputou 28. Realmente, isso não dá nem um primeiro semestre aqui no Brasil, né? Não. 28 jogos, ele vai ter que entrar em outro ritmo. Mas me chamou a atenção, na entrevista coletiva do Tardelli, quando ele foi apresentado no Grêmio, que ele destacou a forma de jogar do time como um dos fatores que o levaram a optar. Ele teve propostas de outros clubes brasileiros, né? Chegou a conversar com o Corinthians, me lembro até de um post dele nas redes sociais dizendo que não... A gente tem esse trecho? Roda aí, então. Acho que mais o interesse dele, né? A persistência, né? Me ligando, mandando mensagem toda hora, e aí resolveu, vai vir, né? Aquele jeito dele, né? E foi bom a conversa, porque de todos os clubes assim que teve interesse, que teve sondagens, o Grêmio e principalmente o Renato foi o que mais me convenceu, né? Que foi o que mais me quis aqui. Então eu fico feliz por esse interesse dele. E não veio de ninguém, veio do Renato, então isso é o mais bacana. Vim para a equipe certa, né, num time montado, uma equipe que briga por títulos todo ano, né, e como eu sou um cara vencedor, eu acho que fiz a escolha certa. Ele é o Renato Portaluppi, né? Ficou ligando, mandando mensagem. Aproveitou até uma ida ao Bem Amigos para se encontrar com o Tardelli em São Paulo, né, Diogo? Pô, fez o cerco mesmo, Renato, né? Isso. Não, inclusive ele foi decisivo na contratação. A contratação foi selada oficialmente depois aí, nesse episódio do Bem Amigos, ali que ele ficou um tempo em São Paulo. O Renato tem uma relação com o presidente Romildo Bolzan, que só não é relação de pai e filho, porque não tem diferença de idade para tanto assim, né? O Renatão está nos ouvindo aí, certamente, está fazendo o curso da CBF, né, que vai terminar agora no dia 19, né? Ele inclusive nem comanda o Grêmio no final da semana no jogo contra o Brasil de Pelotas em função disso. A relação dos dois é muito, muito próxima e o Renato deu uma pressionada, assim, clássica, né? Porque ele... Sempre que podia, publicamente, ele dizia que queria o Tardelli, que tinha conversado com ele, que era possível, que o Grêmio estava com mais pujança financeira, que tinha vendido o Arthur. E, obviamente, vocês devem imaginar o que acontece com a torcida do Grêmio quando o Renato faz um pedido, né? O presidente Romildo Bolzan, né, que também eu sei que está nos assistindo, saía na rua o pessoal, e aí, presidente, o Tardelli, que o Renato pediu. Então, o Renato, assim, naquele jeitão dele, deu uma pressionadinha básica, né? Para o Grêmio, inclusive, ceder, porque o Grêmio pensou não em fazer primeiro 3 anos de contrato. Chegou a pensar numa cláusula de produtividade do segundo ano, né? Um número X de jogos para abrir o 3º ano de contrato. Mas, no final das contas, atendeu a exigência do Tardelli para 3 anos de contrato. Quando é que o Tardelli estreia? Bem, não há uma data específica, né? Previsão de quando ele vai estar recondicionado. O próprio Tardelli estimou assim 2 semanas, 3 semanas, para fisicamente ele já estar legal. Mas, obviamente, né, o universo todo aqui da província de São Pedro do Rio Grande do Sul pensa no Grenal, né? Tem Grenal no dia 17, a ideia que a gente recolhe é de que ele jogue uma rodada antes para dar uma, né, entrar, e aí estreia no Grenal da Arena, óbvio, né? O Grenal é um marco de tempo para tudo, para as colheitas, né, para o ciclo da lua, as marés, tudo, né? Lavoura, tudo. Tudo é medido pelo Grenal. Imagina se uma estreia de jogador não vai ser. Demissão de treinador tudo isso. Pô. Valeu, Diogo. Obrigado pela participação na redação de hoje. Até a próxima. Tem mulher que só corta cabelo na semana de Grenal.